Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui novamente em um episódio mais da quarta temporada do Trajetórias. Meu nome é Mili Derpino e vou apresentar hoje, junto ao meu amigo Diego. Olá, tudo bem? Eu sou o Diego, sou do curso de Geografia, bacharelado, e hoje estaremos aqui com o professor Alcione Benacchi. Bom dia, gente. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui no programa de vocês. É uma honra para mim. E vamos tentar falar um pouquinho aí da trajetória da gente, da vida acadêmica. Sim, o Dr. Benácio, ele é parte do grupo de professores do Instituto Federal do Paraná, de aqui de Foz do Iguaçu. A gente pode começar perguntando sobre sua formação escolar e como ocorreu a escolha pela graduação. Ah, isso é bacana. Eu gosto de brincar que eu nunca escolhi trabalhar com o que eu trabalho. Trabalhar com tecnologia foi um acidente de percurso, né? Então quando eu comecei a minha formação mais básica, então eu não tinha muitas aspirações em buscar nenhuma grande profissão, né? E eu acho que quando a gente é muito jovem e encontra a profissão, eu comecei a trabalhar com informática, trabalhar com tecnologia aos 12 anos. Isso Muito jovem, né, prof? então assim, profissionalmente mesmo aos 14. Então, com 15 anos eu estava em sala de aula. Então foi a primeira vez. Então, obviamente, eu não tinha graduação nenhuma, não tinha preparo nenhum, tinha preparo técnico, né? E eu acho bastante engraçado. Hoje eu vejo crianças de 15 anos e aí me perguntam onde eu estava naquele momento ali. Acho que era um outro momento histórico que a gente vivia, É né? mesmo. Isso aí, o meio dos anos 90 foram um período bem diferente. Então, quando eu comecei a buscar uma formação, foi simplesmente continuar aquilo que eu comecei, né? Então, como eu disse, eu comecei por acidente, eu trabalhava como boy, como todo menino que começa a trabalhar com isso. E aí, trabalhando no escritório, eu comecei a trabalhar com computador, porque pouca gente dominava as tecnologias, e aí você começa a ir resolvendo coisas e vai se envolvendo. E aí, quando eu consegui concluir o ensino médio, era óbvio, né? Não tinha mais uma opção. Eu não pensava mais, falar, olha, qual área eu vou seguir, né? Então, aí foi onde eu fui fazer o curso de processamento de dados. E, e depois de terminar o curso de processamento de dados, eu tinha certeza que agora eu queria trabalhar como professor universitário, né? Então, é bastante interessante ver como a gente, às vezes, uma coisa vai levando a outra, né? De certa forma aí, Então, desde engrenagens. sua juventude, você despertou, né, esse gosto pela tecnologia. É, eu acho que foi o tipo de coisa assim que tive muita sorte de estar no lugar certo, com as pessoas certas que me oportunizaram me desenvolver naquele ambiente, né? E tive muita sorte também de ir encontrando pessoas ao longo do caminho da minha carreira acadêmica que foram me servindo de bons exemplos, né? Uhum. Então, acho que isso é muito importante. Por isso, acho que sempre a gente acaba encontrando professores em muitos lugares da vida, né? Então, às vezes, não só na carreira acadêmica, às vezes, numa carreira profissional, você vai vendo que existem pessoas que podem te instruir, te dar boas orientações, né? E a Uhum. gente ir se desenvolvendo. Sim, e hay um processo muito importante dentro da educação, que é autodidactismo também. Nós, cada um de nós tem que procurar estudar, fazer, pesquisar. Se há alguma coisa que nos chama atenção e nos gosta, assim como você. Então, hoje está aqui para ser um exemplo, né? Não só para nós, sino para outros estudantes que queiram ir por esse curso da tecnologia da informação. Muito bem, professor. Agora, será que nos pode contar suas experiências profissionais em torno às tecnologias da informação, especificamente? Eu comecei foi exatamente na área de ensino técnico, né? Mas eu trabalhei muito com desenvolvimento web no início da minha carreira. Então, então eu trabalhei aqui em Cidade do Leste, né? Acho que muita gente talvez possa identificar essa coisa de você trabalhar em Cidade do Leste, tem que cruzar, acorda cedo, cruza a ponte, É né? verdade. É um trabalho difícil, fiz isso 5 anos, né? Também trabalhei lá com grandes profissionais hoje que estão em vários lugares aí do Brasil hoje. E então o desenvolvimento web foi uma coisa muito importante. Depois eu fui para Curitiba. Lá eu trabalhei em fábrica de software na época do HSPC. Acho que foi também um grande salto assim na minha carreira de você Uhum. ter a oportunidade de trabalhar com muita gente. Quando a gente fala de conceito de fábrica de software, aquilo era uma coisa muito impactante. De você chegar num grande galpão,
cheio de baias, e ter lá mais de 250 pessoas trabalhando em baias, onde você olhava assim por cima e via todo mundo trabalhando de cabeça baixa ali dentro, Imagino. no seu cubículo, na área de desenvolvimento de software. Todo mundo concentrado. Todo mundo concentrado, conversando, então estavam acontecendo reuniões a todo tempo, né? Uhum. Então era bastante interessante. Para mim foi uma grande vivência essa que eu tive em Curitiba, né? Uma experiência muito importante. O senhor poderia comentar com a gente sobre as escolhas da pós-graduação e pesquisas que o senhor fez durante sua vida acadêmica? Olha, a minha primeira pós-graduação que eu fiz foi na área de redes de sistemas distribuídos. Então, na época, havia uma grande promessa. Isso, a época, vamos falar, 2005, né? Então, em 2005 havia uma grande expectativa de que as tecnologias elas iriam se desenvolver, iriam haver grandes servidores remotos e que a gente poderia acessar esses servidores, Uhum. que a gente iria poder fazer computação fora do nosso PC, né? Hoje já parece isso muito mais atual, né? Uhum. Então, É. mas era um período onde computação em nuvem era um conceito. Então, foi onde eu fiz minha primeira pós, ela era uma pós pela UFSC, né? E a gente começou a ter essa primeira ideia de que computação não ficaria mais relegado aos nossos PCs, porque a gente passou por essa transição. A gente saiu desses ambientes mainframe, que já era um ambiente centralizado local, depois eles viraram terminais, voltaram a ser PCs, que voltaram a ter desenvolvimento mais local, e depois a gente está hoje, né, com esse grande processamento em nuvem, né? Hoje a gente quase não consegue mais imaginar que aquilo que a gente faz no nosso computador fica restrito, né? Uhum. Tudo que a gente faz basicamente já está na nuvem. Hoje em dia a gente Sim. já não se preocupa mais tanto com esse backup, porque quase tudo que a gente faz está na nuvem, né? Uhum. Então, acho que a primeira pós que eu fiz pensando em futuro, falei, olha, a tecnologia vai estar lá, né? Depois foi o meu mestrado, que para mim era uma oportunidade que eu teria de aprofundar a minha área mesmo de conhecimento, que é a parte de banco de dados, né? Eu fui para a área de metadados, que é informação sobre informação. Isso foi em 2008 que eu concluí o meu mestrado. Então, também era um outro ponto interessante que a gente começava a ter as preocupações de que falava, olha, estamos tendo muita informação, o que que a gente vai fazer com elas? Como a gente vai identificar essas informações? Como a gente vai começar a classificar? Como nós vamos conseguir organizar e recuperar essa informação para usar ela a trazer sabedoria, conhecimento mais profundo sobre as organizações, né? Então, esse foi um outro momento da minha formação. E aí, nos últimos anos, né, porque a gente, dentro do Instituto Federal, a gente começou, dentro da nossa pesquisa lá, nós começamos a trabalhar muito com a parte de robótica, começamos a desenvolver pequenos dispositivos para a internet das coisas, e a gente veio começando a fazer isso a partir lá de 2013, chegou ao ponto que aqui a gente resolveu fazer o nosso programa de pós-graduação aqui, né, o Após Lato Sensu, de internet das coisas. E isso foi parte aí de um longo processo de organização para isso poder ser estruturado dentro do Instituto Federal. E aí, no meio desse meu processo, no andamento da pós, surgiu a oportunidade de eu fazer aqui o doutorado no PPGIS, né? Que era Energia e Sustentabilidade. E aí, eu vi que teria condições de aplicar, né, conhecimentos aí relacionados à automação, o uso das tecnologias voltadas de internet das coisas, né, dentro da pesquisa experimental. E aí foi onde eu parti para o meu doutorado, que é a parte de automação na produção de cerveja artesanal, mas é a automação para otimização de produção, né? Então ela trabalha em uma escala muito reduzida, né? E a gente consegue programar, especificar exatamente o que a gente esperaria, como a gente modelaria esse experimento, né? E como a gente gostaria de executar ele até o fim. Interessante, prof. E essas pesquisas de mestrado e doutorado, qual você acha que poderia citar ou ser mais relevante das tuas, assim, para fazer dicas, né, para os próximos estudantes que queiram fazer pesquisa em relação a elas? Eu gosto muito do meu trabalho que eu fiz doutorado, né? Porque
foi bastante puxado, porque a gente acaba se envolvendo. A gente de informática acaba se. A gente é área meio, né? A Uhum. gente é área de tecnologia, a gente acaba sendo área meio. A gente está bastante acostumado a lidar com isso, de preciso entender um problema e, dentro desse problema, trazer e apresentar uma solução. Então, o problema na época que eu identifiquei foi tentar padronizar o processo de experimentação, né? E para tentar otimizar e buscar melhores resultados, né? Então, dentro desse meu projeto, ele tem toda a parte estatística, que eu acho que ela Uhum. é um pouquinho mais chata, mas muito palpável, né? Claro. Mas a coleta dos dados foi uma coisa muito bacana, porque foi desenvolvido um protótipo para fazer a produção de cerveja artesanal numa escala de 3 litros e 600. Então, é feito todo o processo de produção na parte quente, né? Até desde o processo de filtrar de água, medir a água que entra do experimento, fazer todo o processo de mostura, fervura, né? E resfriamento do mosto para que inicie o processo de fermentação, tá? Então, é bem interessante ver todo esse processo acontecendo. Isso, todos os dados são coletados durante a produção, as rampas de temperatura, eh, as pesagens, todos esses dados são coletados e são armazenados. Então, na hora que é feito, quando a gente busca fazer os dados estatísticos, a gente tem todos esses dados armazenados que aconteceram na experimentação, né? Então, isso tudo está descrito já no processo. Isso é bem interessante. Interessante. E é uma pesquisa que é para levar à realidade, né? Sim, É prática. isso. A gente consegue, a partir desses dados, né, obtidos em baixa escala, a gente consegue transpor isso, né, e aplicar para grande escala. Muito bem. É interessante, né, pensar que tudo que envolve hoje nossa vida é em torno da tecnologia, da informação, né? É mesmo. E, e isso mexe com até o nosso cotidiano, do mínimo detalhe ao maior detalhe possível. E é muito é, pensar muito, né, quanto que a nossa vida é influenciada por várias microinformações. Isso é muito interessante mesmo. E o senhor poderia contar como é a atuação do senhor como professor e ver o mercado de TI como todo, sim? Poderia nos dar um relato? Eu vou até começar primeiro falando do mercado, né, do mundo, né, do, Aham. do trabalho da informática. Ele é muito amplo e ele está em constante mudança, né? Então, desde que desde que eu comecei a trabalhar com computação, mudou muito, 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 muito. Então, se a gente for ver, a gente está sempre prospectando e trabalhando com o futuro. Então, quando a gente trabalha hoje na educação, o ideal é a gente sempre estar trabalhando o conhecimento técnico, a aplicação técnica do que acontece hoje, é do que vai começar a acontecer, né? Das novas tendências que estão vindo. Então, como profissional, como estudante, como acadêmico dentro da área de TI, é importantíssimo que você trabalhe com um pé no presente e um pé no futuro, né? Então, sempre tentando buscar aquilo que vai acontecer, aquilo que são as tendências, aquilo que podem surgir de demanda, né? Porque essas tecnologias elas vão precisar de profissionais específicos e especializados no momento, naquele momento onde pouca gente vai estar pronto. Então, estar Sim. preparado para a demanda é Como muito adiantar importante. seu futuro, né? É, embora nos momentos, no mundo atual que vivemos, assim, com tanta tecnologia Uhum. disruptiva surgindo, está um pouco mais difícil de manter esse acompanhamento, É verdade. né? Antigamente a gente conseguia parar e olhar, falar, olha, Uhum. está tudo convergindo para essas tecnologias, ou está tudo convergindo para esse caminho. Hoje são tantas opções que está bastante difícil tomar uma decisão. E primeiro que também de certa forma, é uma vantagem de você poder ter mais opções de escolha. Então, quem vai começar a se formar, quem vai começar a buscar esse desenvolvimento profissional, Uhum. essa pessoa consegue se encaixar melhor numa coisa que ela vai curtir mais de fazer, Sim. né? Então, os profissionais eles deixam de ser tão generalistas e vão sendo cada vez mais especializados, né? Inclusive dentro da TI, porque não era algo que acontecia tanto, né? O profissional de TI ele era muito amplo e ele começou a se afunilar agora, coisa que essa maturidade das outras profissões já existe há muito tempo, né? Outras
outras profissões, como medicina, como direito, outras áreas, elas têm especialidades, assim, muito Sim. bem definidas, né? E a computação começou a ter essa especialidade muito profunda mesmo nos últimos tempos, e isso é muito positivo para nós, para nós que somos profissionais e que, Sim. e que precisamos estar capacitados, né, da melhor forma Isso. para atender essas demandas. Capacitados e atualizados, porque a Aham. tecnologia, cada dia vem coisa nova e vocês, como professores, têm que estar atualizados para transmitir essa informação, né? E os mesmos estudantes demandam, porque às vezes os estudantes, eles autodidaticamente se formam dentro de casa e quizá o professor fica, nossa, tem que formar, né? Está atualizado sempre. Deve ser muito difícil também, né? E olha, um profissional de informática, e isso não é trazer mais uma carga da pessoa que busca, mas ela tem que saber que ela vai demandar tempo Uhum, para buscar um conhecimento específico do que ela quer. E buscar esse conhecimento mais específico, mais especializado numa determinada área, naquilo que ela quer seguir, vai demandar muito dela. Então, ela consome muito tempo, sim, né? Então, às vezes, a gente gasta muito tempo se preparando para fazer uma coisa muito específica, para ficar muito bom em alguma coisa específica. E isso é difícil, né? é difícil, sim. É mesmo ser difícil, professor é difícil. Aham. Não tem jeito. Então a gente chegou no nosso final da entrevista, né, professor? Obrigado por senhor ter vindo. E eu queria deixar mais uma pergunta, né, para o senhor. eh, Quais dicas ou sugestões, conselhos o senhor poderia dar, eventualmente, para os estudantes que queiram seguir a mesma carreira? Investir tempo na formação. Saber que tem que tomar uma decisão e vai ter que gastar muito tempo se preparando, entendendo aonde quer se envolver, na área que vai se fazer. Isso eu acho que eu posso dizer, porque eu acabei transitando aí em vários mundos aí, Uhum. no meio, atendendo diversas demandas. Eu acho que se você não tem essa condição de investir tempo e essa predisposição de falar, olha, muitas vezes eu vou ter que andar por caminhos errados para falar, não, aqui não é essa área aqui, É certo. e isso. E às vezes, seja isso numa área para química, para física, para informática, seja lá para qual área for, você vai ter que às vezes passar por alguns caminhos que você fala, olha, não, isso aqui não é para mim, e isso tá tudo bem, né? Hum. E tem que entender de que fala, faz parte do meu processo de aprendizagem, domina, às vezes conhece algo, pelo menos o suficiente para falar, ó, não é por aqui. E às vezes as pessoas dão pouco valor a entender de que às vezes não saber, ou melhor, saber que você não quer alguma coisa já é alguma coisa. Tem bastante. É bastante, né? Então, às vezes, a gente vai eliminando coisas e vai entendendo qual é o nosso melhor caminho e dando oportunidade para a gente estar envolvido. Então, estar envolvido em um processo de aprendizagem constante, eu acho que é o mais importante. Se você está estudando, mesmo que seja algo que você hoje não esteja curtindo tanto, pode ser que você desenvolva gosto por isso. Eu brinquei com a estatística, porque estatística, por exemplo, para mim era uma coisa, planejamento experimental era uma coisa que foi muito difícil para mim no doutorado, gastou muito tempo, e depois, no fim, aquilo estava me dando até hiperfoco, eu começava a mexer numa coisa e não parava mais, né? Então, tipo, queria cada vez mais mexer e tentar otimizar melhor, buscava outras alternativas, aí aquilo eu gastava muito mais tempo por prazer, de estar gostando de estar fazendo Sim. aquilo Que gostou, né? porque gostei. Mas inicialmente não foi uma coisa que eu achava que eu até gostaria de fazer, né? Então, às vezes, a gente tem que dar um tempo para a gente ir processando certas coisas e ir percebendo, né? E desenvolvendo o paladar para aquilo, né? Então, acho que isso é importante. É mesmo. Dar-se essa oportunidade de experimentar, de Uhum. conhecer. A sabedoria é infinita. Então, é muito importante sempre estar rodeado de informação nova e pesquisar. Muito obrigado, professor. Foi muito bem-vindo aqui novamente em outro podcast para nós. Agradecemos sua presença aqui conosco. O senhor quer fazer alguma consideração final? Bom, eu acho que a gente cobriu bastante terreno, né? E eu acho que eu só coloco aí à disposição de vocês para uma próxima situação, uma próximo evento, estou à disposição, tá? E a gente também espera vocês lá no Instituto Federal. Vão ser Obrigada. sempre Obrigado. bem-vindos.
Então, gente, muito obrigada por este podcast e invitamos e convidamos a todos vocês a darle like e seguir-nos em nosso canal de YouTube e Instagram também. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima.